Abramos a palavra de Deus no Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126, assim diz o Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Vamos orar ao Senhor nessa manhã, pela sua palavra. Ó Senhor, eis-nos aqui, reunidos em ajuntamento solene, agora para ouvir a Tua voz, Senhor, a falar conosco através da pregação da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Concede-nos o devido entendimento, e não apenas isso, que possamos ouvir em nosso coração a Tua voz a trovejar sobre nós, Senhor, e a transformar a cada um de nós. Para o louvor do Teu nome, nós te rogamos. Amém. Se tem uma coisa na qual nós não podemos duvidar ou ter uma concepção minimalista, é a respeito da experiência do povo de Deus, nesse caso especificamente de Israel, durante todo o período de exílio na Babilônia. Aquele foi um período terrível, um período de grande amargura e de angústia profunda. E o salmo que nós acabamos de ler nos mostra o contentamento e a alegria do reverso de todo esse sofrimento e de toda essa angústia, retratada de modo tão grave e tão pesaroso no Salmo 137, onde ali nós temos uma mostra vívida do ânimo e do espírito do povo judeu cativo em uma terra estranha, onde, ao se reunirem às margens do rio, não eram cânticos de alegria que se ouviam, apesar dos pedidos, mas de pranto, de lamento, porque a alegria havia se esvaído de dentro de cada um deles. Nada mais lhes restava, uma vez que a cidade de Jerusalém e o templo do Senhor haviam sido destruídos. No entanto, ao lermos o Salmo de 126, nós vemos que essa perspectiva muda e muda radicalmente, porque fala de restauração, irmãos. Fala de um novo momento vivido na presença de Deus. Fala de uma nova etapa na vida desse povo, o povo da aliança. Do resplandecer da face do Altíssimo sobre eles. E enquanto habitavam em terra estranha, e seus cânticos eram entoados com tristeza, para demonstrar assim todo o seu lamento, agora trazidos de volta
não são mais de tristeza, mas de alegria. Neste salmo, meus irmãos, o autor procura expressar algo acerca da maravilhosa ação de Deus por meio de seu povo, através de um lindo cântico de ações de graças pela restauração e pela esperança de Israel. Se fôssemos dar um tema ao sermão dessa manhã, certamente seria o Deus que restaura. E a partir disso surgiria então a pergunta para nós, mas restaura de quê? De qual restauração o salmista se concentrou e inspirado compôs esse cântico de louvor? Ora, em primeiro lugar, Deus restaura a alegria. E nós percebemos isso nos primeiros 2 versículos que lemos ainda há pouco, que eu peço que você retorne e leia novamente, onde o Senhor assim fala em sua palavra, dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por estes. Vejam que, em obediência ao decreto do rei Ciro, em 537 a.C., alguns dos exilados na Babilônia retornaram a Jerusalém. Nós podemos observar esse retorno sendo narrado por Esdras. Através do recibo do escriba, nós podemos conhecer os fundamentos do segundo templo. E se nós bem lembrarmos, irmãos, eles foram lançados em meio a uma mistura de pranto e de alegria. Como nós lemos hoje de manhã aqui, na Santa Convocação de Deus, no capítulo de número 3. E, meus irmãos, se vocês atentarem, verão que o texto narra um momento ímpar na vida do povo de Israel. Um tempo marcante, onde os sacerdotes se apresentam todos paramentados, carregando as suas trombetas, e voltam então a se postar diante do povo e a tocar as suas trombetas. Os levitas tomam seus símbolos e todos em uníssono passam a louvar ao Senhor. Voltem aí ao capítulo 3 do livro de Esdras, que lemos no início do culto nessa manhã, e reparem aí, irmãos, especificamente o que nos é dito entre os versículos 11 até o versículo 13. Versículos 11 até o versículo de número 13, onde diz assim o escriba: e cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Deus, através de Ciro, fez regressar seu povo de volta à terra que o Senhor os havia prometido a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Por isso ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Sabe aquele sonho deleitoso, irmãos, que em determinados momentos temos nas nossas vidas, e que de tão deleitoso não dá vontade de despertar, e quando despertamos não conseguimos tirá-lo da mente? Assim estava esse povo. Assim estava o povo da aliança. Ao ouvirem e ao saberem do decreto do rei que poderiam retornar agora para a cidade e reconstruir o templo, retomar a sua adoração na sua terra, na terra que o Senhor Deus os havia prometido. Vejam que tamanha alegria, irmãos, ao ponto de dizerem que o Senhor lhes restaurou a sorte, e sorte aqui, irmãos, é vida.
Porque quando estavam cativos, longe de sua terra e longe da presença do seu Deus, aquilo era como uma morte. Aquilo para eles soava como quem estava morto. Por isso eles estão tão alegres, por isso eles estão tão contentes, porque o Senhor lhes estava trazendo de volta a vida. O cativeiro para Israel era a morte, irmãos. O retorno para Jerusalém era algo semelhante, portanto, àquele que ressuscita. E que momento maravilhoso foi esse! Que o menor de nossos pensamentos nos compele a imaginar o tamanho dessa obra magistral de Deus. E que só é possível de nos aproximarmos se tivermos essa ilustração poética aqui do sonho, irmãos. Porque não foi um sonho, foi uma realidade o que aconteceu àquele povo. Observe que é justamente essa a razão porque o profeta compara esse livramento a um sonho. Calvino vai dizer: qualquer mente está tão distante de compreender este incomparável benefício divino que o mero pensar nele nos arrebata com admiração, como se fosse um sonho e não uma realidade já ocorrida. Percebam que a proporção de tristeza e aflição é semelhante à alegria que esse povo passa a ter aqui. E certamente os dias que foram vividos em terra estranha foram contados por cada um daqueles que temiam ao Senhor todos os dias, com grande voz de lamento, irmãos. Pais e mães olhando para os seus filhos, suspirando, esperando para que um dia a misericórdia de Deus os alcançasse e eles pudessem retornar para a sua casa, retornar para a terra que o Senhor Deus lhes havia dado, a terra de seus pais, e retornar à presença de Deus em adoração no templo do Senhor. Sonhavam com o regresso para casa, confiados nas antigas profecias relativas a isso. De modo, irmãos, que a tristeza e as sombras do exílio agora haviam sido substituídos pelo riso, pelos cânticos, cumprindo assim com aquilo que havia profetizado Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías 49, versículo 8. Isaías 49, versículo 8. Assim profetizou Isaías: diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que esses virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei os cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Meus irmãos, não é à toa que o autor nos diz aqui que a sua boca se encheu de riso, e a sua língua de júbilo, pois grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Vejam que o que Deus havia feito por eles foi notório a todos que estavam ali na Babilônia. Além do efeito sobre o povo de Deus, o regresso a Jerusalém também teve um efeito sobre as nações adjacentes. Percebam que
Como bem profetizou Isaías, Deus agiu de tal forma que até os de fora foram obrigados a testemunhar, a reconhecer que quem havia restaurado a sorte daquele povo tinha sido o Senhor. Tamanha foi a destruição da sua cidade, do seu templo. Tamanho havia sido o juízo que recaiu sobre Israel por causa do pecado da sua idolatria. Porque deixaram os caminhos do Senhor para seguir a falsos deuses. E vejam, irmãos, que aqui o salmista não está descrevendo o louvor de Israel primeiro. Mas aquilo que foi dito, não por aqueles que pertenciam ao Senhor, mas os ímpios. Calvino, comentando esse salmo, diz que a restauração do cativeiro foi tão sobrenatural, que arrancou a confissão até das bocas hostis. E isso nos mostra uma grande verdade, meus irmãos. A obra de Deus na vida do seu povo não é uma obra privada. Ela é pública. Ela é visível. E por vezes convence mais os de fora que os de dentro. Como dizia Spurgeon, há algo mais convincente numa vida transformada do que em 1000 argumentos apologéticos. A graça, meus irmãos, tanto na igreja quanto na vida do crente, deveria ser tão manifesta que o mundo, mesmo sem querer, mesmo sendo inimigo dessa verdade, é forçado a dizê-la. É forçado a reconhecê-la. O Senhor tem feito grandes coisas por estes. O Senhor tem abençoado aquele povo, a este povo. Todavia, com isso, nós devemos evitar um terrível pecado, irmãos, e do qual cada um de nós carrega por conta da velha natureza, o pecado do orgulho e da soberba. Porque vejam, irmãos, não basta que os outros vejam o que Deus fez. O coração precisa ecoar esse feito através de uma confissão pública, através de uma adoração pessoal, que não se limita a um único dia da semana ou a um lugar em específico. A gratidão que fica apenas no testemunho alheio é uma gratidão incompleta, irmãos. Não podemos nos contentar apenas com isso, de que temos o bom testemunho na boca dos nossos vizinhos, na boca dos nossos parentes que são ímpios, na boca dos nossos colegas de trabalho. Não basta apenas isso. Ela deve partir também dos nossos próprios lábios, dos nossos próprios membros. Observem, meus irmãos, que essas manifestações do poder salvífico de Deus, tanto no êxodo egípcio, quanto no exílio babilônico, foram preparatórios para uma exibição ainda maior da graça de Deus, que é a obra do Calvário. Vejam que a restauração dos judeus ao seu próprio país foi uma prova da renovação de sua adoção por parte de Deus. Logo, não é surpresa nenhuma ouvirmos o salmista afirmando que sua boca estava cheia de riso e sua língua cheia de exultação no Senhor. Ora, e não foi exatamente assim que ficamos quando
o Senhor nos converteu a Ele, irmãos, não é exatamente essa a alegria, não é exatamente essa a exaltação, não é exatamente esse o desejo de fazer notório a tudo e a todos o que Cristo realizou em nós? E por que não continuar com essa mesma alegria? E por que, irmãos, deixamos de demonstrar esse júbilo e aquela excitação primeva de nos voluntariarmos em tudo ao favor de Cristo? E aí há aqueles que dizem: mas é porque no decorrer da nossa vida cristã há muitas provações, há muitas tribulações, há muitas dificuldades. E eu não discordo, irmãos. Nós passamos por muitas aflições em nossas vidas. Nós passamos por muitos momentos que parecem nos escravizar. Tribulações que muitas vezes nos levam cativos a uma terra estranha, que nos coloca em meio a um povo esquisito. Um lugar onde a nossa alegria não consegue ser plena. Um habitat tão hostil que a única coisa que nos resta é sonhar. Sonhar com a restauração dos dias de glória, com a restauração dos sorrisos, com a restauração da felicidade, com o fim do pranto, do lamento, do cessar das lágrimas. À espera de um grande milagre, Israel chorou, sofreu, mas não se escondeu. Pelo menos como diz lá no Ceará, não se amofinhou. Não se reduziu ao pó. Mesmo em meio a todo aquele cenário catastrófico, perseveraram. Agora, assim como o Senhor fez a Israel, Ele também pode fazer conosco, irmãos. E não somente a alegria, mas também a confiança. Pois como diz o salmista nos versículos 3 e 4, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes, numa outra versão, do Neguebe. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas citarem o versículo 3, esse versículo 3 do Salmo 126, quando vão testemunhar algo que notoriamente receberam do Senhor. E é meio que um jargão, dizer: olha, grandes coisas Deus tem feito por nós. Por isso, pastor, nós estamos alegres. E certamente, meus irmãos, é muito bom expressarmos nossa alegria pelas grandes coisas que o Senhor tem feito. Porém, no ímpeto de citar apenas os versos mais aprazíveis de serem ditos e ouvidos pelos outros, por diversas vezes deixamos de observar versos que seriam muito mais importantes para um completo testemunho e entendimento dessa grandiosa obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção para uma referência nestes versículos aqui a um fenômeno que é bem conhecido de Israel, porém desconhecido para a maioria de nós que hoje estão aqui, que são as enchentes súbitas que ocorrem no Neguebe, ou nesse vale do sul. Observe o que pede o salmista no versículo 4. Ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O que significa as torrentes do Neguebe? Ora,
O que o salmista quis realçar ao fazer uso dessa região geográfica? Como o entendimento dessa situação nos levará a sermos mais gratos em nossa demonstração de alegria e esperança. Ora, em primeiro lugar, o termo utilizado aqui literalmente significa sul, mas é traduzido também por deserto. Se refere a uma região, portanto, localizada ao sul de Israel, um deserto, também chamado de Negueb. Outras palavras do verso que precisamos conhecer aqui é torrente, citado aqui. Que, de acordo com os léxicos, uma torrente se refere a um curso de água impetuoso, de grande velocidade, abundância, que cai ou jorra. Observem então, irmãos, que essas definições suscitam um grave problema para nós. Porque como é que pode haver torrentes de água, jorrando água, em meio a uma terra árida, um deserto? Se observarmos um mapa, perceberemos que essa região do Negueb é uma região montanhosa situada ao sul de Israel, e o solo dessa região é formado por um material chamado loés, que no sol escaldante, a parte exposta se torna como uma camada de pó que se destaca no solo. E esse tipo de solo produz um efeito que, quando a chuva cai sobre ele, ao final do mês de setembro e início de outubro, principalmente no alto das montanhas, elas são rapidamente absorvidas pela terra, mas ficam apenas numa crosta superficial, porque o solo é todo sedimentado por essa característica de ser loés. Essa camada de pó se solidifica de tal forma, irmãos, que com as primeiras chuvas forma uma crosta rígida. Essa crosta faz com que, à medida que as águas escoem ou caiam sobre as montanhas, elas desçam montanha abaixo e se avolumem em determinados pontos, como se estivessem alimentando um canal, desaguando torrencialmente até chegar ao sopé das montanhas, formando um grande mar. Já houve caso de turistas que não foram advertidos subirem as montanhas do Negueb na época das chuvas e serem pegues de surpresa, sendo necessário se abrigar. Assim como aquelas torrentes, irmãos, eram aguardadas para a agricultura no sopé das montanhas, e era aguardada com muita esperança, e nós, por sermos do Nordeste, sabemos bem o que significa isso. O agricultor no sertão dos nossos estados, que aguarda pelas chuvas do início do ano, para poderem ter uma boa colheita, e aguardam com esperança e fé no Senhor para que a abençoe, a chuva desça e abasteça os seus campos, para que então possam plantar e colher. Então é essa mesma sensação. O salmista deseja que eles sejam supridos abundantemente com as bênçãos do Senhor. É isso que ele está querendo dizer aqui. O retorno à terra de Israel era um momento alegre, mas sem a restauração do Senhor, a alegria não poderia estar completa. Eles se alegram em poder retornar para casa, eles se alegram em poder reconstruir o templo, eles se alegram com todas essas coisas de um modo indizível. Mas eles reconhecem também, irmãos, que isso tudo não é suficiente, retornar não é suficiente, ter um novo templo não é suficiente, é preciso que o Senhor os encha com a sua graça. Assim como aquelas torrentes eram provedoras de irrigação e restauravam aquele solo duro, árido, assim o salmista deseja ser restaurado da aridez de outrora, pela graça do Senhor. Porque assim como este deserto, irmãos,
tão árido e rochoso é também o coração humano. No entanto, Deus fez cair sobre nós, pecadores, torrentes de graça através de Cristo. Torrentes de graça que nos inundaram o coração, e de tal forma que Ele nos fez em um manancial perene a jorrar da sua graça, da sua verdade e da sua vida. Pois como disse Jesus em João 7,38, quem crer em mim, do seu interior, fluirão ou jorrarão rios de água viva. As palavras do salmista clamam para que haja, portanto, uma restauração plena para os cativos. E que assim como as enchentes do Neguebe faziam florir repentinamente aquele deserto árido, ele deseja ardentemente que o Senhor faça florir os corações de seu povo, que haviam outrora se tornado áridos por causa do pecado. A convicção do salmista de que o Senhor fará isso é tanto, que assim ele diz nos versos finais, versos 5 e 6, ele diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Vejam que o salmista olha para o tempo do exílio como semeadura e a restauração como ceifa. Ele faz um retrospecto das lágrimas anteriores que foram substituídas pela alegria, da dor pelo gozo. Essas palavras têm sonoridade de um dito proverbial sobre eles, não diferentes das palavras de Jesus em João 4, em versículos 36 e 38. O que pode muito bem ser um eco exatamente deste salmo. O período da dolorosa semeadura passou. E agora o tempo da colheita chegou. E, meus irmãos, aqui nós podemos ver espelhado também as nossas próprias vidas, espelhadas nesse período de semeadura. Tendo que muitas vezes nós semearmos em meio às lágrimas. Todavia, não podemos deixar nos abater, não devemos desistir, não devemos parar no meio do caminho. Antes, devemos procurar elevar a nossa mente à esperança da colheita, não nos deixando enfraquecer na diligência do nosso dever para com Deus. Devemos ressaltar, no entanto, que muitos dos que foram levados para o cativeiro babilônico foram levados exatamente por não semearem boas sementes. Ora, nós devemos nos lembrar, irmãos, que eles haviam se endurecido contra o Deus da aliança, esquecido de sua palavra, rejeitado seus profetas, desprezado as suas advertências. Imagine como esse povo agora estava naquela terra. Muitos haviam, inclusive, perdido a esperança de um regresso. Muitos haviam se acostumado àquele desespero e às suas infelicidades. Contudo, e como sempre Deus faz, haviam alguns que, apesar de todo o sofrimento e dor, apesar de olhar ao seu redor e ver que tudo conspirava contra si mesmo, e vendo muitos dos seus perecerem enquanto a esperança, não os imitaram. Antes perseveraram. Mesmo vivendo em um tempo de extrema escassez, semearam, ainda que o solo fosse árido.
E o fizeram, irmãos, tão somente por uma razão: pela fé. Pela fé. Pela fé, semearam, aguardando que a misericórdia os alcançasse e a sua sorte fosse restabelecida. E o que diz o salmista? A sua esperança não foi em vão. Eles alcançaram aquilo que esperaram. Porque, como diz a própria palavra, todo aquele que semeia com lágrimas, colherá. Todo aquele que com lágrimas busca o Senhor, irmãos, o acha. O que está cansado encontra alívio. O que está perdido é salvo. Porque grande é a graça do nosso Deus. Maravilhosa é a graça do nosso Deus. Sim, eles viram a linda cidade de Jerusalém ser destruída. Sim, eles viram o templo, a casa do Deus vivo, o lugar onde Deus habitava com o seu povo, ser completamente demolido. Seus utensílios roubados por ímpios. Mas ainda assim, esperavam pela restauração do Senhor. Confiaram na grande e maravilhosa graça do Senhor nosso Deus. Portanto, aprendamos, irmãos, a aplicar a nossa mente e coração a palavra restauradora de Deus em Cristo Jesus, o qual não nos promete apenas enxugar as lágrimas dos olhos, mas de nos dar um júbilo indizível. E isso não apenas por uma fração de tempo, mas por toda a eternidade. Vamos orar?